A Igreja Católica é machista? Uma análise histórica, teológica e civilizacional. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes a afirmação de que a Igreja Católica é machista, opressora das mulheres ou estruturalmente misógina. Essa acusação é repetida com tanta frequência que muitos acabam aceitando como evidente, sem jamais perguntar se ela é verdadeira à luz da história, da teologia e da própria lógica interna do cristianismo. O problema é que essa crítica geralmente nasce de um olhar profundamente anacrônico, ideológico e seletivo, que julga 2000 anos de cristianismo a partir de categorias modernas que sequer existiam quando a igreja foi fundada. Para compreender corretamente essa questão, é preciso dar um passo atrás e perguntar algo mais fundamental. Qual é a visão cristã da mulher? E mais ainda, qual foi o papel real das mulheres na história da igreja, na formação da civilização cristã e na própria economia da salvação? Comecemos pelo ponto mais alto possível, aquele que nenhuma análise honesta pode ignorar. No centro da fé católica, na comunhão dos santos, aquela que ocupa o lugar mais elevado entre todas as criaturas não é um homem, mas uma mulher. Maria Santíssima não é apenas uma santa entre outras, mas a Theotokos, a Mãe de Deus, proclamada solenemente no Concílio de Éfeso em 431. Deus poderia ter entrado no mundo de qualquer maneira, mas escolheu assumir a nossa natureza humana passando pelo ventre de uma mulher, dependendo do seu sim, da sua obediência, da sua liberdade e da sua fé. Isso não é um detalhe periférico do cristianismo, mas o coração do mistério da encarnação. Enquanto no mundo antigo a mulher era frequentemente vista como propriedade, como ser inferior ou como instrumento político, o cristianismo eleva Maria a um grau jamais concebido por qualquer religião ou filosofia anterior. Ela é chamada de Nova Eva, aquela que coopera livremente na redenção, como ensinam explicitamente padres da igreja como Santo Irineu de Lyon no século I, quando afirma que assim como pela desobediência de uma virgem veio a queda, pela obediência de uma virgem veio a salvação. Isso não é linguagem poética, mas teologia profundamente estruturada. Esse olhar não se limita a Maria. Ao longo da história da igreja, as mulheres não apenas foram veneradas como santas, mas exerceram influência espiritual, intelectual, cultural e até política de proporções gigantescas. Basta lembrar que a igreja possui doutoras da igreja, um título raríssimo concedido a poucos santos, cuja doutrina foi reconhecida como fundamental para toda a fé cristã. Entre eles estão mulheres como Santa Teresa d'Ávila, mística e reformadora do Carmelo, cuja obra teológica é estudada até hoje. Santa Catarina de Sena, que sem ocupar qualquer cargo clerical, teve autoridade moral suficiente para confrontar papas, aconselhar governantes e contribuir decisivamente para o retorno do papado de Avignon a Roma. Santa Teresinha do Menino Jesus, proclamada doutora apesar de ter morrido jovem, justamente porque sua teologia espiritual da infância é considerada uma das expressões mais puras do Evangelho, e Santa Hildegarda de Bingen, mística, filósofa, médica, compositora e conselheira de imperadores. Se a igreja fosse estruturalmente machista, seria impossível explicar como mulheres sem cargos institucionais formais exerceram tamanha autoridade espiritual e intelectual por séculos, sendo ouvidas, estudadas e seguidas por bispos, papas, reis e doutores. No campo histórico e político, o mesmo se verifica. Santa Helena, mãe do imperador Constantino, teve papel central no fim das perseguições e na cristianização do Império Romano, sendo responsável, segundo a tradição, pela descoberta da Vera Cruz e pela construção de importantes basílicas na Terra Santa. Santa Joana d'Arc, ainda que seja tema de outro vídeo, é impossível de ignorar aqui. Uma jovem camponesa, guiada pela fé, que liderou exércitos, mudou o curso da Guerra dos 100 Anos e morreu mártir, canonizada pela Igreja como exemplo de coragem, obediência a Deus e fidelidade à consciência. Dificilmente uma instituição machista elevaria uma mulher a esse status heróico e espiritual. Na Idade Média, frequentemente caricaturada como Era das Trevas, as esposas de reis cristãos não eram figuras decorativas, mas frequentemente exerciam influência decisiva na política, na diplomacia, na caridade e na promoção cultural. Rainhas como Santa Isabel de Portugal, Santa Edviges da Silésia e tantas outras uniam poder, fé e ação social, fundando hospitais, mediando conflitos e protegendo os pobres. Tudo isso dentro de uma visão cristã da dignidade feminina, que não dependia de imitar o masculino,
mas de exercer plenamente sua vocação própria. Diante disso, surge inevitavelmente a objeção mais comum. Se a Igreja valoriza tanto a mulher, por que ela não permite que mulheres sejam sacerdotisas? A resposta exige honestidade teológica e não slogans ideológicos. A Igreja não entende o sacerdócio como um cargo de poder ou de prestígio social, mas como um sacramento, isto é, uma realidade instituída pelo próprio Cristo. E o fato histórico incontornável é que Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos. Ele o fez livremente, em um contexto no qual não estava submetido a pressões culturais que o impedissem de agir de outra forma. Cristo rompeu diversas convenções sociais do seu tempo ao dialogar com mulheres, ensinar mulheres, ter discípulas mulheres e confiar a elas o anúncio da ressurreição, mas não escolheu mulheres para o colégio apostólico. A Igreja, que se entende como corpo de Cristo, não possui autoridade para alterar aquilo que a sua cabeça instituiu. Isso não é uma desvalorização da mulher, mas uma distinção de funções dentro de uma lógica sacramental que não se confunde com hierarquia de dignidade. Prova disso é que Maria, a maior de todos os santos, nunca foi sacerdotisa e nem por isso ocupa um lugar inferior a qualquer apóstolo. O erro moderno consiste em interpretar toda diferença como desigualdade e toda desigualdade como opressão. O cristianismo, ao contrário, sempre ensinou que há igualdade ontológica entre homem e mulher, ambos criados à imagem de Deus, mas diversidade de vocações, funções e expressões. Quando essa lógica é abandonada, substitui-se a dignidade pela disputa de poder, e tudo passa a ser lido em termos de dominação. Portanto, afirmar que a Igreja Católica é machista como instituição exige ignorar Maria Santíssima, as doutoras da Igreja, as santas místicas, as mártires, as rainhas, as educadoras, as fundadoras de ordens religiosas, as intelectuais, as missionárias e o próprio modo como o cristianismo transformou radicalmente a visão da mulher no mundo antigo. Exige também reduzir o sacerdócio a um cargo político e não a um mistério sacramental. A crítica pode soar moderna, mas é intelectualmente frágil. A história, quando analisada com seriedade, mostra que poucas instituições fizeram tanto pela dignidade feminina quanto a Igreja Católica. E talvez o incômodo não esteja no cristianismo em si, mas no fato de que ele se recusa a submeter seus sacramentos e sua doutrina às modas ideológicas de cada época. Um dos pontos mais distorcidos quando se acusa a Igreja de machismo é a compreensão cristã do matrimônio, especialmente da palavra submissão. A Escritura não ensina que todas as mulheres devam se submeter a todos os homens, mas fala de uma relação específica, concreta e sacramental, a da esposa em relação ao seu próprio marido. E mesmo isso só pode ser entendido corretamente quando lido no conjunto do ensinamento cristão, nunca de forma isolada. São Paulo diz que a esposa deve se submeter ao marido, mas no mesmo fôlego afirma que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Isso muda completamente o sentido da autoridade. No cristianismo, liderar não é dominar, mas servir. O marido é chamado a ser o líder da família, sim, mas como aquele que assume a maior responsabilidade, disposto ao sacrifício, à renúncia e até à entrega da própria vida pelo bem espiritual da esposa e dos filhos. A submissão cristã, portanto, não é humilhação nem anulação da dignidade feminina, mas uma entrega livre dentro de uma ordem de amor. E ela nunca é cega ou absoluta, porque há um princípio fundamental. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nenhuma mulher é chamada a obedecer a um marido que a conduza ao pecado, à violência ou à injustiça. Quando isso ocorre, já não estamos diante do cristianismo, mas de sua negação. No matrimônio cristão, homem e mulher não competem nem disputam poder. Eles se complementam. O homem é chamado a refletir o amor sacrificial de Cristo, e a mulher, a fecundidade, a sabedoria e a receptividade da Igreja. Ambos possuem igual dignidade, igual valor e igual vocação à santidade. O que o cristianismo propõe não é a opressão da mulher, mas a redenção da relação entre homem e mulher. Não pela luta de poder, mas pela conformação de ambos a Cristo. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, se inscreva e compartilhe com quem precisa entender mais sobre este tema. Salve Maria e viva o Cristo Rei!